Olá, neste vídeo vamos falar de Gomes Freire de Andrade, governador do Rio de Janeiro e da metade sul do Brasil no século XVIII. Para os cariocas, Gomes Freire foi quem preparou o Rio de Janeiro para se tornar a capital do Brasil. Para os mineiros, foi o governador do período do auge do ciclo do ouro. Foi também em seu governo que se assinou o Tratado de Madrid, que deu base legal para a criação de novas capitanias como Mato Grosso. Para os gaúchos, ele costuma aparecer apenas como adversário de Sepete Araju, na Guerra Guaranítica. Neste vídeo veremos algo diferente. Ele foi o grande arquiteto do Rio Grande do Sul. Enfim, foi um período de grande estabilidade e prosperidade. Eu sou Cláudio Dornelles e penso que esse período de prosperidade e estabilidade relativa no centro-sul do Brasil merece ser estudado com atenção, porque ele pode nos ensinar algo muito importante: como administrar sistemas complexos com eficiência. Gomes Freire era general do Exército e chegou ao Brasil em 1733, assumindo o governo do Rio de Janeiro e toda a metade centro-sul do Brasil. Gomes Freire é patrono da ciência e tecnologia do Exército Brasileiro. Ele dá nome ao Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCT. Isso levanta uma questão interessante. Será que o sucesso de sua administração está ligado a uma forma racional de governar? Para investigar essa questão, vamos organizar o estudo em capítulos, inspirado nas grandes áreas do Departamento de Ciência e Tecnologia. No primeiro capítulo, veremos a administração do poder. No segundo, comando, controle e informações. No terceiro, logística e fabricação. No quarto, ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação. No quinto capítulo, veremos Gomes Freire como comandante militar do Sul. E teremos ainda um sexto capítulo surpresa. Antes de começar, um esclarecimento. Esse é o retrato oficial de Gomes Freire, preservado no Rio de Janeiro. Gomes Freire aparece usando armadura, algo que já não era comum no século XVIII. Provavelmente quis homenagear seus antepassados, cavaleiros da nobreza portuguesa. Para esse vídeo, utilizaremos essa imagem, reconstruída com trajes típicos do período. Vamos começar analisando a administração do poder de Gomes Freire. Ele era governador do Rio de Janeiro e exercia autoridade sobre grande parte do centro-sul da colônia. Em termos atuais, seria um grande administrador regional do Brasil colonial, algo próximo ao nível de um chefe de governo. Para analisar sua administração, vamos usar o modelo das expressões do poder, utilizado pela Escola Superior de Guerra. São 5 expressões: política, econômica, psicossocial, militar e científico-tecnológica. Começando pela expressão política, observando o território. No início do século XVIII, existiam as antigas capitanias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao sul estava a região de São Pedro, origem do atual Rio Grande do Sul. Havia também um pequeno enclave português da colônia do Sacramento. A metade norte da colônia, em verde no mapa, era administrada separadamente, a partir de Salvador. Ressalta-se que, com a separação dos reinos de Portugal e de Espanha, retornava-se à questão da linha de Tordesilhas, que, por sua vez, era algo que já não correspondia à realidade. Ao longo do século XVIII, esse território foi se transformando. Foram criadas novas capitanias: Minas Gerais, Rio Grande de São Pedro, Santa Catarina,
Goiás e Mato Grosso. Essa expansão ocorreu justamente durante o governo de Gomes Freire. Aqui vemos a linha do tempo de sua administração, que vai de 1733 a 1763. Durante esse período, o Brasil era colônia de Portugal, primeiro sob o reinado de Dom João V e depois de Dom José I, sendo que a comunicação com o rei passava pelo Conselho Ultramarino. Entre os assessores do rei destacavam-se Alexandre de Gusmão e, posteriormente, o Marquês de Pombal. O fato de Gomes Freire permanecer tanto tempo no cargo mostra o grau de confiança que a coroa portuguesa depositava em sua administração e também o seu amor pelo Brasil, pois se quisesse voltar, teria encontrado uma oportunidade. Nesse período, tínhamos dois símbolos políticos: a tradicional bandeira portuguesa e a bandeira do Principado do Brasil, que trazia a esfera armilar. Este símbolo representava a ligação do Brasil com a expansão marítima portuguesa. Se você quiser saber mais sobre as bandeiras históricas do Brasil e sobre a evolução da esfera armilar, clique no link aqui em cima. A sede do governo ficava na Casa dos Governadores, construída em 1744. O prédio foi projetado pelo engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpuim, colaborador próximo de Gomes Freire. Esse palácio seria o principal centro político do Brasil até a proclamação da República. Esse edifício fica na atual Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Ali também foi construído um chafariz com a esfera armilar, símbolo do Brasil naquele período. Neste quadro, vemos os governadores das diversas capitanias relacionadas ao governo de Gomes Freire. Em alguns momentos, ele acumulou o governo do Rio de Janeiro com São Paulo e Minas Gerais. Essa concentração de autoridade mostra a importância estratégica de sua função. Destacamos os primeiros governadores das capitanias, criadas no século XVIII, para a compreensão dessa evolução. Com respeito à colônia do Sacramento, no governo de Antônio Pedro Vasconcelos, destacamos aqui a Guerra Luso-Espanhola, que ocorreu de 1735 a 37, com o cerco de Colônia, que foi um marco importante para a formação do Rio Grande do Sul. Outro aspecto político importante é o crescimento da população. No início do século XVIII, o Brasil tinha cerca de 300 mil habitantes. Ao final do governo Gomes Freire, já eram cerca de 1,5 milhão. Grande parte desse crescimento ocorreu devido ao ciclo do ouro, num curto espaço de tempo, gerando demandas de abastecimento. Na expressão econômica, este gráfico mostra a produção de ouro ao longo do século XVIII, já separando a produção de Minas, Goiás e Mato Grosso. O período da administração de Gomes Freire coincide justamente com o auge da mineração. Foi uma fase de grande dinamismo econômico na colônia. A Inconfidência Mineira só vai surgir bem depois, em 1789. Aqui vemos o gráfico anterior associado às principais regiões produtoras: Minas Gerais, Goiás e Cuiabá. Ressaltamos que Goiás e Mato Grosso estavam além da linha de Tordesilhas e dentro da esfera administrativa de Gomes Freire. No psicossocial, no ciclo do açúcar,
predominava a estrutura da Casa Grande Senzala. O trabalho era realizado principalmente por escravizados, com apoio de feitores, contando com a fiscalização de funcionários da administração colonial. Os índios viviam em aldeia, gerenciadas por padres jesuítas. Animais grandes, como bois, cavalos e mulas, eram raros no eixo Rio-São Paulo e, na falta de estradas, tinham que ser trazidos de navio. Todos que nasciam e viviam aqui, em termos de registro, eram considerados portugueses, havendo uma natural divisão entre os daqui e os do reino. Com o ciclo do ouro, essa estrutura foi adaptada. Surgiram novas atividades, maior circulação de pessoas e maior presença do Estado colonial nas regiões mineradoras. Na expressão militar, a doutrina do século XVIII baseava-se na tríade forte, frota e tropa. As operações normalmente ocorriam próximas desses pontos de apoio. O armamento de fogo demorava a carregar, por isso as tropas combatiam em fileiras, alternando o disparo e a recarga. O exército era composto por tropas de primeira linha, de infantaria, cavalaria e artilharia. Essas unidades ficavam em pontos estratégicos da colônia. Havia também uma segunda linha, as milícias, que atuavam nas vilas e cidades. Na terceira linha, tínhamos as ordenanças, formadas por moradores locais mobilizados para a defesa. Na expressão científico-tecnológico, o século XVIII foi também o século do iluminismo. As ideias de ciência, técnica e racionalidade passaram a influenciar a administração colonial. No governo Gomes Freire, tivemos grandes avanços científicos tecnológicos. Na cartografia, mapas cada vez mais precisos permitiam compreender o território, planejar expedições e definir fronteiras. Na engenharia e na artilharia, destacou-se o coronel Alpoim, que participou da construção de fortificações, prédios públicos e obras hidráulicas no Rio de Janeiro. Ele deu início ao ensino militar com a aula de artilheiros. Nas artes, citamos que Aleijadinho é desse período, assim como os poetas da Academia dos Felizes. Fechando esse primeiro capítulo, a administração do poder, na expressão política, consolidava-se a organização do Brasil moderno. Na economia, vivia-se o auge do ciclo do ouro. No campo psicossocial, os escravizados permaneciam como base da força de trabalho. Na expressão militar, a força terrestre apresentava-se estruturada e capaz de assegurar a defesa do território. Já a expressão científico-tecnológica, que será explorada nos próximos capítulos, atuava como importante alavanca desse sistema. No segundo capítulo, vamos observar como funcionavam os sistemas de comando, controle e informações do governo colonial. Administrar um território tão grande exigia comunicação constante entre diferentes autoridades. A comunicação era feita principalmente por cartas e despachos oficiais. Esses documentos levavam semanas ou meses para chegar ao destino. Mesmo assim, formavam um sistema de circulação de informações bastante ativo. As ordens da coroa portuguesa chegavam a Salvador e ao Rio de Janeiro por intermédio do Correio-Mor. Internamente, autoridades locais e administradores das capitanias estabeleciam seus sistemas de controle via mensageiros.
Esse fluxo de decisões formava uma verdadeira rede administrativa. Apresentamos esse mapa dos caminhos que ligavam o Rio de Janeiro às capitanias. Por eles circulavam o ouro, alimentos, ferramentas, pessoas e decisões. Até Minas eram cerca de 30 dias. Goiás e Cuiabá eram cerca de 6 meses. São Pedro e Colônia só por navio. Em 1733, foi aberto o caminho tropeiro, que ligava Viamão a Sorocaba, permitindo a chegada de animais, bois, cavalos e mulas para São Paulo e Minas. Na parte operacional da Força Terrestre, os comandos eram dados à corneta ou mensageiros locais. Gomes Freire mantinha as cartas e mensagens devidamente organizadas em arquivos. Ao final, vamos extrair um trecho de uma dessas cartas enviada ao governador de Minas, contendo valiosos ensinamentos. Ainda na parte de informações, destacamos a importância da produção de mapas do Brasil, trazendo uma imagem do mapa dos confins do Brasil, que foi utilizado como fonte de estudo para o Tratado de Madrid. Diante de comunicações que levavam meses, governar o Brasil exigia muito mais do que ordens, exigia método, orientações seguras, autonomia para decidir e previsão logística eram essenciais para manter o sistema funcionando. Era um modelo de comando adaptado à distância. Vamos falar agora de logística e fabricação. A fabricação é uma atividade inteiramente ligada à ciência e tecnologia. A logística em si não. No entanto, é apoiada em termos de projetos e sistemas. Por outro lado, não adianta falar de fabricação e não ter como controlar o fluxo até o consumidor final. O Rio de Janeiro era um importante hub logístico que recebia produtos vindo da Europa e de outros locais e, a partir daí, eram distribuídos para toda a parte centro-sul do Brasil. Quanto ao transporte, inicialmente, na falta de mulas, as mercadorias eram transportadas pelos escravizados. Carros de boi normalmente só eram usados para pequenos trechos em torno das vilas e cidades. Logo após a abertura do caminho tropeiro entre Viamão e Sorocaba, as mulas começaram a chegar com mais frequência e permitiram um salto na logística. Diversas melhorias foram feitas no caminho novo, tais como calçamento de pedras nos trechos mais alagadiços, construções de pontes, retificação de trechos e instalação de pontos de registro, que não só fazia a cobrança de impostos, mas também davam apoio aos viajantes e tropeiros. Na parte da fabricação propriamente dita, os armamentos e canhões vinham de Portugal. No entanto, haviam necessidades recorrentes de reparos e munições, área essa que logo recebeu a intervenção de Gomes Freire. E para dar mais dignidade a essa atividade, Gomes Freire mandou erguer a Casa do Trem. Trem significava apetrechos militares. A Casa do Trem hoje é a sede do Museu Histórico Nacional. Fica bem perto do Aeroporto Santos Dumont e merece ser visitada. Fechando esse terceiro capítulo, na organização da produção militar e da logística, não se sustentava apenas o poder colonial, construía-se a capacidade de um Estado de se manter, se defender e se proteger.
Ali estavam as bases do Exército Brasileiro e do próprio Brasil. No quarto capítulo, vamos falar de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, destacando as importantes contribuições de Gomes Freire nessa área. O coronel Alpoim era engenheiro e artilheiro e foi o braço direito de Gomes Freire em várias empreitadas. Alpoim criou a aula de artilheiros para melhor instruir os seus comandados. Para apoiar suas aulas, Alpoim produziu esse livro aí em tela, que é o Exame de Artilheiros, editado em Lisboa no ano de 1744. O livro era apoiado pela ciência, compreendendo conhecimentos de aritmética, geometria e artilharia. Vejam que o livro foi dedicado ao Gomes Freire. Como o ano do livro está em algarismos romanos, vou colocar aqui a correspondência para que todos identifiquem o ano de 1744. Passando para a mensagem do autor ao leitor, nos deparamos com esse português um tanto complicado para os dias de hoje, e vamos colocar aqui uma atualização para facilitar a leitura. Alpoim fala que fez esse livro não por vaidade, mas pela falta de livros mesmo aqui no Brasil. Pedia que correções fossem reportadas. No terceiro parágrafo, bastante interessante para nosso estudo, ele garantia que estudou muito, fez experiências e muitos cálculos, ou seja, está nos dando um lindo exemplo de pesquisa aplicada feita nessa época. No campo científico-tecnológico, a inovação nem sempre está na criação de novos meios, mas na forma de empregá-los. Tradicionalmente pesados e destinados à defesa de posições fixas, os canhões do século XVIII eram, em regra, vinculados a fortificações. Mesmo antes de se consolidar como doutrina, a mobilidade da artilharia já surgia no Rio Grande de São Pedro, como resposta prática aos desafios da guerra em campo aberto. Seguindo na parte de engenharia, desenvolvimento e inovação, Alpoim projetou e executou o Aqueduto da Carioca, mais conhecido como os Arcos da Lapa, cujo objetivo era trazer a água do Rio Carioca para o centro do Rio. Ressaltamos que já existia um aqueduto anterior, no entanto, tinha inúmeros vazamentos e seus canos não davam vazão à crescente demanda, exigindo essa nova obra. No morro ao lado dos Arcos da Lapa, temos o convento de Santa Teresa, onde Gomes Freire está sepultado. Falando de convento e obras da fé, destacamos nesse slide várias igrejas que receberam o apoio de Gomes Freire. É lógico que a construção da igreja é conduzida pela diocese e pelos seus paroquianos, mas Gomes Freire as ajudava, seja liberando o Alpoim para elaborar projetos de engenharia, ou seja com contribuições pessoais para a construção dessas igrejas. Ainda no campo da fé, ressaltamos que em 1745, em Guaratinguetá, na capitania de São Paulo, ou seja, em área da jurisdição de Gomes Freire, foi erguida uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora de Aparecida, ali no Vale do Paraíba. Pela simplicidade da construção, não há indícios da participação do Alpoim, mas é importante registrar que nesse período teve o início o culto à padroeira do Brasil. E já que estamos falando de terras paulistas, convém citar aqui os bandeirantes, que conduziam expedições muito profundas pelos sertões brasileiros. Esse conhecimento dos paulistas será utilizado por Gomes Freire para romper a doutrina da tríade e possibilitar que a Força Terrestre do Brasil passasse a executar expedições profundas,
como a que veremos mais à frente na região sul. Voltando agora para o Rio de Janeiro, trouxemos aqui uma imagem de 1711, 20 anos antes da chegada de Gomes Freire, quando a capital carioca foi invadida pelos franceses. Foi uma situação muito humilhante, onde desembarcaram aqui cerca de 5.000 soldados franceses, vindos numa poderosa frota. Os cariocas tiveram que fugir para o interior e, para terem sua cidade de volta, tiveram que pagar um alto resgate. Em consequência dessa invasão de 1711, o Rio de Janeiro passou a ter mais atenção com sua defesa, e uma grande muralha foi erguida ao redor da cidade para a proteção contra invasões. Nessa nova imagem, além da muralha, temos a Casa dos Governadores, construída para ser a nova sede de governo. Essa muralha era alvo de constante preocupação por parte de Gomes Freire e de Alpuim, que planejavam melhorias. Finalizando esse quarto capítulo, as obras de desenvolvimento de Gomes Freire vão dar início ao esplendor do período colonial, que vai terminar com a chegada da corte portuguesa em 1808, de onde o Rio de Janeiro passa também a ser a sede do reino português. No nosso quinto capítulo, vamos falar de Gomes Freire como comandante militar no Sul. Foi nessa região que ele liderou uma campanha que ficaria conhecida como Guerra Guaranítica. Mas por que um governador do Rio de Janeiro estava conduzindo operações militares no atual território do Rio Grande do Sul? A resposta está em um acordo diplomático que mudaria o mapa da América do Sul. Esse acordo foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750 por Portugal e Espanha. Ele redefiniu grande parte das fronteiras entre os dois impérios na América. O tratado ajustava cerca de 15.000 quilômetros de fronteiras. Foi a maior negociação territorial do século XVIII. Antes de 1680, do lado esquerdo do rio Uruguai, já existiam 23 missões jesuíticas guaranis. Em 1680, os portugueses do Rio de Janeiro fundaram Colônia do Sacramento, no Rio da Prata. A partir de 1680, os espanhóis fundaram 7 povos das Missões, na área onde hoje é o Rio Grande do Sul, demonstrando ser uma reação ao enclave português. Pelo Tratado de Madrid, no acerto dos limites, Colônia passaria para a Espanha e os 7 povos para Portugal, ou melhor, para o Brasil. Reis trocam território e bens, não súditos, e assim havia necessidade de migração de ambas as partes. Não havia nenhuma discriminação contra os guaranis, com respeito à sua etnia ou religião, até porque eram todos católicos. As distâncias eram em torno de 100 quilômetros, o que correspondia a cerca de 4 dias de caminhada para mudar de lado. Visando a ocupação do novo território, Gomes Freire articulou a vinda de açorianos para o sul. Não se buscava apenas povoar o território, mas torná-lo viável. Com eles vieram a produção, a permanência e a identidade, elementos essenciais para transformar espaço em território. Dando início à execução do tratado, Gomes Freire determinou a transferência dos dragões do Rio Grande para Rio Pardo. Ali foi construído o Forte Jesus Maria e José, que ficou conhecido como a Tranqueira Invicta. Este forte tinha como objetivo proteger Viamão e servir como base para o avanço da ocupação portuguesa no território de São Pedro. Durante os trabalhos de demarcação, os guaranis, liderados por Sepete Araju,
resistiram à evacuação dos sete povos. Os guaranis, além de bons guerreiros por natureza, recebiam treinamento e armamento dos espanhóis. Eles tinham até artilharia, feita com taquara com couro e amarrações. A Guerra Guaranítica começou com ataques de Cepé ao forte do Rio Pardo. Esses ataques foram repelidos pelos dragões, que defendiam a posição. Em um desses combates iniciais, Cepé chegou a ser capturado. Durante o período em que esteve preso, Cepé foi bem tratado. As autoridades tentaram estabelecer um diálogo para evitar o conflito. No entanto, Cepé manteve sua posição de resistência. Sua opção foi continuar a luta contra a execução do tratado. Cepé conseguiu fugir da prisão e retomou as ações de combate. Diante da escalada do conflito, Gomes Freire precisou mobilizar novas tropas. Já com os dragões posicionados em Rio Pardo, forças foram trazidas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Santa Catarina. As tropas luso-brasileiras foram comandadas pessoalmente por Gomes Freire. A campanha, conduzida por Gomes Freire, exigia algo raro para os padrões militares da época: uma longa marcha pelo interior dos Pampas. De certa forma, a campanha de Gomes Freire representava a militarização de uma experiência de exploração do sertão conduzida pelos paulistas. Do lado espanhol, as tropas hispano-platenses foram comandadas por José de Adonaegui, governador de Buenos Aires. Essa tropa conduzia a bandeira ultramarina, que, posteriormente, dentro do processo de independência de nossos vizinhos, bem diferente do Brasil, foi considerada uma bandeira inimiga. Na segunda fase, ficou acertada que a coluna luso-brasileira partiria de Rio Pardo para as Missões e deveria chegar no destino simultaneamente com a coluna hispano-platense, que seguiria pelo Rio Uruguai. A coluna hispano-platense, sem os experientes paulistas, ficou detida em Japeju. Com isso, o plano inicial precisou ser abortado. Foi então planejada uma terceira campanha. Nessa terceira fase, os exércitos se encontraram na região onde hoje é Bagé, formando a primeira coluna de marcha combinada das Américas. Na região próxima de onde hoje é São Gabriel, vai ocorrer a batalha decisiva entre os demarcadores e os guaranis. Conforme acordado, as tropas partem lado a lado nessa operação combinada. Os guaranis, por outro lado, também partem para o enfrentamento. Cepé vai liderar as ações de emboscada ao longo do trajeto da tropa, e o cacique Nicolau Nhenguiru vai conduzir a grande batalha de Caiboaté. Em 7 de fevereiro de 1756, Cepé organizou uma nova emboscada nas margens do rio Jacuí, próximo onde hoje é São Gabriel. No entanto, Cepé acabou sendo contra-emboscado. Na fuga, foi alcançado e morto. Enquanto isso, Nicolau Nhenguiru aguardava os demarcadores em uma posição defensiva entrincheirada, nas alturas de Caiboaté. O terreno era extremamente favorável à defesa. Tratava-se de uma passagem estreita em um divisor de águas. Essa posição praticamente obrigava os demarcadores a realizar um ataque frontal, que é o mais desgastante para quem ataca. Diante do bloqueio,
os demarcadores tentaram primeiro buscar uma solução pacífica. Foi concedido um prazo de 2 horas para que os guaranis desmobilizassem o local. Os guaranis estavam confiantes em sua posição, que ficava ao lado de nascentes, garantindo aos índios água para durar na ação. Vencido o prazo, diante da rebeldia indígena, não restou alternativa a não ser a preparação para o combate por parte dos demarcadores. O capelão foi chamado para conceder absolvição e bênçãos às tropas. Após os preparativos, foi dada a ordem para o ataque. Na Batalha de Caiboaté, a força militar guarani foi destruída. Cerca de 1.500 guaranis tombaram em combate contra 4 demarcadores. Após a batalha, a resistência organizada nas missões chegava ao fim. Gomes Freire entrou sem resistência nas missões, chegando em Santo Ângelo em 18 de junho de 1756. Na cidade, foi recebido pelo padre Bartolomeu. A tropa fez ao solo armas e foi para a igreja missioneira. As missões sobreviveram até pelo menos 1827, com declínio acentuado a partir de 1811. Se você quiser saber mais sobre a Guerra Guaranítica, conhecer os locais de enfrentamento e ver os mapas da região, clique no link aqui em cima. Ao conduzir a campanha e materializar no terreno os termos da fronteira, Gomes Freire não apenas venceu uma guerra, organizou o espaço. Ali se estabeleciam, na prática, as bases do território, que viria a ser o Rio Grande do Sul. O nosso último capítulo trata do alvorecer cibernético. A cibernética é outra área importante do Departamento de Ciência e Tecnologia. É claro que no século XVIII não existiam computadores. Na época de Gomes Freire, não havia eletricidade, muito menos sistemas digitais. Mas muitos conceitos fundamentais da cibernética já estavam presentes na forma como Gomes Freire administrava o território. Gomes Freire mantinha comunicação permanente com o escalão superior, com autoridades vizinhas e com seus subordinados. Ou seja, ele atuava bem em rede, ainda que não digital. Os caminhos percorridos por seus mensageiros formavam verdadeiras linhas de comunicação. Muitos desses caminhos seriam utilizados mais tarde nos desdobramentos das linhas telegráficas, dos sistemas de micro-ondas e hoje das fibras óticas que compõem os backbones da internet. Gomes Freire também dava grande importância aos arquivos administrativos. Neles estavam registradas informações sobre governo, finanças, defesa e administração colonial. Em linguagem moderna, poderíamos dizer que ele cuidava de seus bancos de dados. Não existiam redes sociais digitais, mas Gomes Freire mantinha uma ampla rede de relações humanas. Dialogava com reis, vice-reis, governadores, militares, diplomatas, bispos, padres, comerciantes, indígenas e escravizados. As únicas pessoas que Gomes Freire não conseguiu conversar e chegar num acordo foram Sepete Araju e Nicolau Nhenguiru. Retomando a esse slide, lembramos que Gomes Freire também se preocupava com a muralha que protegia o Rio de Janeiro contra invasões.
Seu centro de governo ficava na Casa dos Governadores, onde estavam instalados seus arquivos e sua administração. Ali se concentrava as decisões políticas e militares do território. Em linguagem atual, poderíamos comparar esse sistema a um centro de comando e controle, um lugar onde informações eram reunidas, analisadas e transformadas em decisões. Nesse contexto, seria fácil para Gomes Freire entender conceitos da cibernética, como banco de dados, centro de processamento de dados, gerenciamento de pacotes, firewall, defesa em camada, zona desmilitarizada, sistema de prevenção de intrusão, entre outros. Diante dessa situação, Gomes Freire, em termos de fundamentos, conseguiria, com certeza, compreender muito bem os conceitos hoje utilizados na cibernética. Gomes Freire administrava sistemas extremamente complexos: a governança colonial, o ciclo do ouro, as finanças públicas, a defesa militar e as relações sociais da colônia. Em todos esses campos era fundamental manter o funcionamento do sistema, mesmo diante de crises e conflitos. Hoje chamamos isso de resiliência dos sistemas. Se Gomes Freire fosse transportado para o nosso tempo, provavelmente compreenderia com facilidade os princípios da defesa cibernética e da gestão de sistemas complexos. Partindo para a nossa conclusão, chegando ao final desta apresentação, podemos refletir sobre o significado da administração de Gomes Freire. A eficiência e a prosperidade de sua administração parecem ter sido resultado de algo bem simples: fazer o básico bem feito. E assim Gomes Freire atuou na administração do poder, no comando e controle e informações, na logística e fabricação, no ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, no emprego da força terrestre e no alvorecer da cibernética. Acreditamos que isso tenha sido o segredo do seu sucesso. Na área operacional, Gomes Freire utilizou o conhecimento para prover soluções que aumentaram o poder de combate da Força Terrestre do Brasil. Vamos apresentar agora trechos que fazem parte de uma carta escrita por Gomes Freire quando precisou se ausentar do Rio de Janeiro para a demarcação da região sul. Na ocasião, seu irmão, então governador de Minas Gerais, assumiria temporariamente o governo do Rio de Janeiro e da vasta região sob sua administração. Dizia Gomes Freire: se faz preciso misturar o agro com o doce. Ele está ensinando uma regra clássica de governo: equilibrar autoridade e moderação, ou seja, justiça e moderação sempre que possível, firmeza quando necessário. Neste outro trecho da mesma carta, ele afirma que não pretendia repetir o que estava nos livros de política e governo, que seu irmão já possuía. Gomes Freire lembra que o ótimo governo consiste em cumprir o que Deus e o rei determinam em suas leis e decretos. Finalizando, rendemos nossa homenagem ao general Gomes Freire, patrono da ciência e tecnologia do Exército Brasileiro, na certeza que seu exemplo nos estimula a prosseguir na busca e na entrega de soluções para a força terrestre e para o Brasil. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para ajudar que essa informação chegue a outras pessoas.